Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Cangu Ciência. Com uma convidada especial, ela é formada em farmácia e bioquímica, ela fez especialização em farmácia estética, cosmetologia, mais umas 30 especializações que a gente vai falando ao longo da conversa. Então, as minhas boas-vindas hoje, Antônia Valério. Muito obrigada. A gente já começa, para falar de estética, eu sempre comento que com os alunos, principalmente de biomedicina, que é a minha área, que os alunos focam muito na estética, pensando muito no dinheiro, no retorno financeiro e tudo mais. E às vezes eu sinto que esses alunos deixam de lado o conhecimento técnico, científico, ético, Sim. muitas vezes, porque dá dinheiro, as pessoas querem mudar a estética, e esse é um perigo que eu vejo com os alunos da graduação. Como que você, na área de estética, vê essa situação? Um foco maior só na estética, ganhar dinheiro, aplica um botox e tá tudo certo? Então, Léo, me formei em 95, então tenho um pouquinho de bagagem, de experiência. E desde quando eu me formei, a área de cosmetologia sempre me destacou. Porque, assim, as pessoas elas estão preocupadas com a parte estética. Mas antes da estética, você tem um embasamento, tanto você como biomédico e eu como farmacêutico, da saúde, né? E eu viso, Antônia, profissional, a saúde. Então, eu acho assim, a estética, ela só vai resolver se a gente cuida da saúde. Vamos lembrar lá de uma célulazinha. Essa célula, ela só vai se duplicar saudavelmente se ela estiver boa. E isso vai refletir na minha pele. Então, não adianta eu querer cuidar da estética externa sem eu cuidar da estética interna. E, infelizmente, esses profissionais, eles acabam saindo visando só o dinheiro, né? Mas o dinheiro não é só isso, porque você também tem os efeitos colaterais. Sim. E aí, todo o dinheiro que você ganha, você pode perder por você não visar a saúde, né? Estava comentando com você que uma farmacêutica, essa semana, foi presa por causa disso. Uma biomédica foi presa por causa disso, matou um paciente. Por quê? Porque a ganância é tão grande do dinheiro que esquece o ser humano como um todo, né? E essa é a minha visão. Então, eu ganho dinheiro? Ganho, mas eu ganho e durmo muito bem. Por quê? Porque eu cuido da saúde do meu paciente. Sim. E faço com que ele entenda que a estética é consequência da saúde. A gente estava até comentando, antes de começar a gravar aqui, que eu já perguntei para alguns profissionais da área de estética, olha, mas esse procedimento, às vezes é um procedimento invasivo, não muito, mas ele é um pouco, então tem alguma perfuração, tem uma agulha ali e tal. E eu pergunto, mas um paciente diabético, tudo bem de fazer? E aí já fazia pergunta quase que como com um teste, para saber, não, posso confiar nesse profissional. E vários falavam, não tem problema nenhum não, tá tranquilo. Nem perguntava de repente assim, mas esse biomédico trata? Como é que tá a glicemia? Alguma pergunta, qualquer pergunta, não, era assim, tá bom, pode. Então, isso assim, me preocupa muito, e a gente está vendo cada vez mais profissionais indo para a área de estética, né? Sim. Que é uma área que eu acho que daqui a pouco vai saturar, não é possível. Todo mundo, pensando nos cursos de biomedicina, por exemplo, eu dou palestra para cursos de biomedicina e eu pergunto, quem quer para a área de estética? De 100, 90 pelo menos levanta a mão. A minha visão é assim, por exemplo, isso que você falou, né? Que a pessoa chega no meu consultório, seu paciente chega para mim, eu faço uma anamnese. Nessa anamnese, eu pergunto tudo, né? Pergunto por que ela está ali, né? Por exemplo, diabetes. Então, a pessoa fala assim, você é diabético? Não, porque o paciente mente, né? Aí eu falo assim, aí o paciente fala, não sou. Aí eu falo assim, mas você sangra com facilidade? Em outro momento. Sangro, então aí você já pegou. E aí eu começo a questionar mais. Entendeu? Então, eu, Antônia, não faço nenhum procedimento que eu corro risco. Eu falo isso pro meu paciente. Que eu corro risco. Porque não é ele que está correndo, sou eu, porque eu vou fazer alguma coisa errada. Hoje mesmo, eu tenho uma paciente que vai vir amanhã, que ela falou para mim, Antônia, mas eu tive gripe, tô ruim, tomei remédio. Eu falei, não, então amanhã a gente não faz. Eu falei, se você quiser vir, a gente faz uma suplementação de alguma coisa. Mas o procedimento a gente não faz. Mas isso é a visão da Antônia. Sim. Entendeu? O problema é que muitas vezes o paciente, ele não quer a opinião verdadeira. Não. Então, ele quer ouvir exatamente o que ele realmente quer ouvir. Então, se ele vai te procurar e você falar isso, olha, melhor não, porque você não para você ver, eu dei um curso de Botox e a aluna trouxe a irmã para fazer o Botox. E ela queria fazer preenchimento de glabela, que é muito perigoso. Você sabe que aqui a gente passa uma artéria que é muito perigoso.
Eu não faço. Eu falei para ela, ó, o preenchimento eu não faço, mas se você quiser colocar fio, a gente pode até colocar. Aí tá bom. E na hora, conversando que eu faço a anamnese, ela falou assim que ela tinha PMMA, preenchimento aqui, com PMMA, que é um preenchedor perigoso, né? Hoje está na mídia aí falando sobre PMMA, que é um preenchedor que você não tem como tirar ele, só com cirurgia. Eu falei, não, então não vou colocar nada. Ela fez um show, chorou. Eu falei, amiga, pega a tua criancinha aí, cuida dela, porque ela está precisando. Eu não vou correr o risco e não vou fazer a aluna correr esse risco. Se você quiser em outro profissional fazer, você vai. Eu aqui não vou fazer. O problema é que ela vai encontrar esse outro profissional que faça, né? Mas não fui eu que fiz. Sim. Entendeu? Infelizmente é assim. Isso, de uma certa maneira, você não acha que afeta a sua área? Porque, assim, você está prezando pela saúde, mas a maioria talvez não. Mas e aí fica uma eu coisa acho que feia não. para a área de estética, de, nossa, Não, mas sabe profissional por quê? ruim. Porque, infelizmente, profissional ruim tem em todas as áreas. Isso é. Entendeu? Em todas as áreas tem profissional bom e tem profissional Sim. ruim. E quem vai ter o direito de escolher? O cidadão que vai lá, o paciente. Ele tem o direito de escolher. Isso Então, é verdade. infelizmente, em todas as áreas tem pessoas que são bons profissionais e ruins. E sempre vai ter. E essa coisa que você estava falando antes também do... Foca primeiro na saúde e isso vai se refletir na pele, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma parede em que o tijolo ali dentro está ruim, não adianta só passar uma tinta, porque uma hora essa parede vai cair. Mas, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa mais velha, que faz procedimento estético, a ideia dela é ficar mais jovem. Sim. O que eu acho? Que, na verdade, ele só fica um velho que fez procedimento. Você não olha e fala, nossa, que pessoa jovem. Você fala, nossa, esse velho fez procedimento. Existe uma possibilidade da estética realmente deixar a pessoa mais jovem, no futuro próximo, ou não? Ela realmente vai só ser um velho que fez procedimento? Não, eu acredito que sim. Por quê? Então, vamos estudar fisiologia. A gente sabe hoje que vários estudos, vários artigos falam que hoje a célula, dentro da célula tem uma organela que é super importante. Isso você sabe, a mitocôndria. E hoje a mitocôndria ela é responsável pelo nosso envelhecimento. Não só estético, mas orgânico também. Né? Então, hoje, quanto mais a gente conseguir trabalhar a nível de mitocôndria, mais a gente vai ter uma velhice saudável. E essa velhice, por isso que eu falo, estética de dentro para fora. Isso vai refletir no nosso organismo. Então, por exemplo, eu tenho 50 anos e não tenho preenchimento nenhum no meu rosto. Por quê? Porque eu sempre pensei de dentro para fora. Então, sempre suplementei, sempre comi muito bem, bebi muita água. Então, a gente tem que entender que até é sobre o livro, que é o tema que eu vou falar, que é o Segredo de Envelhecer. Então, nosso organismo, ele é perfeito, né? Você sabe disso. Ele sempre mantém a homeostase, tentar equilibrar. Sempre ele faz isso. Então, a gente tem os antioxidantes que a gente produz no nosso corpo. E o que envelhece? A oxidação. O que gera doença? A oxidação. Então, hoje, quanto mais a gente trabalhar, né, com esse processo de antioxidante, diminuir esse processo de oxidação, a gente melhora o processo de longevidade. Né? Então, hoje, os estudos mostram que quanto mais a mitocôndria conseguir produzir energia e der mais energia para o corpo, mais saudável a gente está. Então, se a gente continuar pensando nisso, a longo prazo, a gente vai entender que se a gente cuidar dessa mitocôndria, dessa célula, e a gente multiplicar células saudáveis, vai refletir no nosso organismo. Sim. Mas isso tudo depende de escolhas. Ou seja, que a gente vai entrar aqui depois no livro aqui também, que a Antônia foi uma das coautoras, que é essa questão da alimentação. Total. Né? Então, de repente, para a pessoa ser uma pessoa mais idosa, bem, né, com uma boa aparência, ter vários cuidados, incluindo a alimentação, é fundamental. E hoje está mudando muito isso, né? Você pode ver que as pessoas estão tirando mama, né? Estão tirando. Preenchimento que está fazendo na boca, eles estão tirando. Por quê? Porque já está, não sei se você já percebeu isso, já está começando a mudar. Muitas artistas estão tirando, né? Aquele bocão não querem mais. Então, já está começando a mudar, que hoje a estética é muito mais manter a velhice legal, Exato. Entendeu? Você cuidar da tua pele, você manter a tua velhice legal, do que ficar preenchendo, entendeu? Sim. Tá mudando isso, tá começando a despertar isso. E é porque eu acho também que a gente está tendo mais exemplos das pessoas que desde sempre se cuidaram e que agora já estão ficando mais velhas. Por exemplo, tem aquela Solange Frazão.
Acho que ela tem 60, se eu não me engano. Eu vi esses dias uma coisa na internet. A mulher inteiraça, linda. Você fala, essa mulher não tem 60 anos. É. Mas é alguém que veio se cuidando, cuidando da alimentação, atividade física e tal. Ou seja, não precisou de procedimento estético. É, você precisa, assim, cuidar, entendeu? Sim. Mas não preencher, que nem o povo tá preenchendo, tá perdendo a mão. Não, é cuidar. Cuidar da célula, do tecido. Porque senão fica realmente esse velho, essa pessoa Exatamente. velha que só fez um procedimento. Exatamente. E ela tá achando que ela tá super... Não, ela só tá uma velha esticada. A gente percebe que você é uma velha esticada. Eu falo isso quem quer fazer plástica, né? Exatamente. Que hoje em dia também... Porque a plástica, a função dela é esticar o tecido. Sim. Mas não cuidou do tecido. Continua um tecido velho, só que esticado, né? Exatamente, exatamente. E por dentro continua tudo velho, podre, oxidado. Exatamente, exatamente. Essa questão também do estresse oxidativo, também que é uma área da minha pesquisa. Eu adoro isso. Gosto muito também. Tudo está relacionado a isso. Tudo. Hoje em dia, eu sempre falo para os alunos, gente, gravem esse nome, estresse oxidativo, porque isso aí é o que a gente sabe hoje em dia de surgimento de várias doenças, câncer, diabetes, hipertensão, tá tudo relacionado com estresse oxidativo. E a gente tem a alimentação sendo um aliado incrível para você justamente aumentar as enzimas antioxidantes e diminuir o estresse oxidativo, né? Total. Então, falando do livro Alimentos do Coração, que tem tudo a ver com essa alimentação, então a gente reduziu o estresse oxidativo e tudo mais. Explica o que seriam, então, esses alimentos, a sua participação no livro. Então, esse livro, eu fui convidada para estar participando, então esse livro, eu sou uma coautora. Então, nesse livro a gente tem nutricionista, tem médico, tem psicólogo. Todos eles vão contar a sua história com experiências com seus pacientes, que pode levar, né, a gente mudar esses hábitos alimentares. Porque mudar um hábito é muito difícil, né? Não é fácil. Sim. Né? A gente tenta, vai e volta de novo, é uma coisa, vai e volta. Então, com todas as experiências, cada um tem uma maneira de estar te ajudando a melhorar o teu coração, ou seja, a tua vida, né? Porque o coração não é só físico, né? Sim. O coração tá ligado a tudo, as emoções. E você emagrecer tá ligado às suas emoções, as suas doenças estão ligadas às suas emoções. Né? Então, é sobre isso. E o meu tema é o segredo de envelhecer sem ficar velho. Né? Então, como a parte minha da estética, e todo mundo quer envelhecer, mas ninguém quer ficar velho. E aí, o que eu falo nesse livro? Exatamente o que a gente já estava falando, que o nosso organismo ele é perfeito, né? E o estresse oxidativo, né, que eu tinha falado a espaço da maçã, se a gente cortar a maçã e deixar ela exposta, ela vai ficar escura. Se a gente pegar um pouquinho de limão, o que vai acontecer? Vai limpar. Por quê? Porque o limão tem a vitamina C, né? E a vitamina C é um antioxidante. Né? Então, a alimentação vai fazer com que diminua, porque Deus fez o nosso corpo perfeito. Então, ele fez a natureza para suprir as nossas necessidades. Então, com o corpo, ele sempre vai manter a homeostase, o equilíbrio. Então, a gente produz substâncias para ser antioxidante, quebrar lá o radical livre. Então, o que eu falo? A gente respira oxigênio, o oxigênio vai fazer o papel dele, que é vida, mas tem uma moléculazinha danadinha, que é o radical livre, que fica ali circulando. E essa moléculazinha que fica circulando é que vai oxidar o nosso corpo. Né? E hoje a gente já sabe que todo esse estresse oxidativo é o que vai levar doenças. Né? Então, esse estresse oxidativo, essa oxidação que vai acontecendo, vai para a gordura, vai para a membrana da célula, que é gordura. E aí é onde, ao longo do tempo, vai gerar as patologias. Então, quanto mais antioxidante a gente suplir o nosso corpo, além da gente ter uma longevidade, a gente vai estar saudável. Sim. Né? Mas aí você acha que, por exemplo, que aqui está falando bastante sobre alimentos, né? Alimentação do coração e tal. É possível, pegando aqui, a gente está gravando na cidade de São Paulo, é possível uma pessoa aqui em São Paulo conseguir manter essa alimentação equilibrada, saudável, sempre através do alimento. A gente estava comentando isso antes de gravar. Ou em algum momento, inevitavelmente, ela vai ter que fazer uma suplementação. Então, é tudo escolhas, né? É tudo escolhas. Falo com meus pacientes, o resultado que eles querem. Você vai daqui do Rio a pé, você vai de carro ou você vai de avião? É as tuas escolhas. Sim. Se você quer ter uma escolha de vida saudável, equilibrada, você pode fazer? Pode. Você vai ter um tempo. Mas o que acontece? Hoje, com a vida acelerada que a gente tem, muitos não conseguem fazer isso. Então, eu entro com a suplementação. Né? Então, eu tenho pacientes que, na época do Covid, que eu não trato só da estética, eu trato da saúde. Na época do Covid, eu comecei a suplementar ela com vitaminas, vitamina D,
e a N-acetilcisteína, que é um antioxidante potente, e fui suplementando ela. E aí, depois disso, no decorrer, ela foi descobrir que ela estava com um problema no olho. E a gente continuou suplementando. Depois que ela foi fazer os exames, o médico falou que ela estava, assim, com uma miopia, que foi decorrência do Covid, porque gerou uma inflamação. E eu, com os antioxidantes, fui diminuindo esse processo inflamatório dela e que sumiu. Mas por quê? Porque a gente foi suplementando. Então, a alimentação você vai conseguir? Vai, das suas escolhas, desde que você crie o hábito para isso. Mas, para mim, os meus pacientes não chegam assim. Eles querem coisa rápida. Sim. Então, a suplementação eu faço a suplementação. A gente estava conversando antes, né, da gravação, que eu já vi alguns estudos que eles comentavam, né, do quanto que você suplementar é bom no nível, quando você pensa em níveis daquele Saúde. composto, né? Então, vou suplementar com vitamina D, vou suplementar com selênio, com vitamina C e tudo mais, mas que tem uma importância muito grande do alimento num Emoção, contexto né? geral, que é No emoção. livro fala sobre Exato. isso, fala sobre isso. Aí eu ia perguntar justamente isso. No livro entra esse embate de tem uma nutricionista que fala suplementação e exatamente sobre alimento. isso. É porque tudo tá ligado, né? A gente não tem como falar de saúde, de estética, sem a gente ligar cérebro, coração e intestino. Exato. Não tem. Que só a Não nível de existe. curiosidade também, hoje a gente está gravando agora aqui com a Antônia, depois a gente vai fazer uma outra gravação que vai falar justamente sobre saúde intestinal e alimentação. Não tem, não existe. Então, E linkou não tudo. existe estética sem intestino. Eu falo que o intestino é muito mais importante que o cérebro. Sim. Porque tudo está relacionado ali, né? A absorção. E tudo está relacionado à emoção. Então, o intestino, ele é extremamente emoção. Sim. Né? A gente vai levar aí em outro sentido. Mas eu acho que tudo, por exemplo, eu trato meus pacientes com lactobacilos. Porque está relacionado à pele. Sim. Entendeu? Então, tudo... não existe estética separada da saúde. É um sistema. É um sistema. inteiro, E eu interligado. vejo isso, a estética com saúde. Porque a gente tem que colocar isso. Então, por exemplo, agora eu fui fazer pós de ozonioterapia. Por quê? Porque eu senti a necessidade que o ozônio vai me complementar na estética. Aproveitando, então. A gente tem aí uma certa polêmica. Porque, por exemplo, sobre ozonioterapia, né? Ozonioterapia, pensando em saúde, não na questão da estética, na questão de saúde, Conselho de Medicina, Associação Brasileira lá de Médicos e tudo mais, já lançaram documentos falando que, olha, não está liberado, a gente não sabe os riscos que envolve a ozonoterapia e não aconselhamos, então não é um procedimento que tem base científica segura para isso. Tanto que tem alguns cientistas que chamam de pseudociência e tal. Só que na veterinária ele é liberado e para estética, para fins de estética, ele também se eu não me engano, ele é liberado também. Por que, então, essa falta de evidências seguras não do uso? Falta de evidências seguras para o Brasil. Estamos falando de Brasil. Mundialmente não. Mundialmente a ozonoterapia é reconhecida. Por exemplo, no país Venezuela, alguns outros países da América do Sul, a ozonoterapia é o primeiro tratamento dentro do hospital. Depois vai para o resto, porque é um tratamento barato. No Brasil, o CRM não reconhece como terapia. O CRM, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, reconhece como tratamento. É tanto que pode ser usado no SUS. A polêmica veio a partir daí, né? Que o SUS colocou sim. O SUS né? colocou, por quê? Porque a Anvisa reconhece como uma terapia alternativa. Só que não existe um médico para prescrever, mas existe um profissional para fazer. Então, aí, é como só fica? legislação e porque o CRM não concorda, mas os outros profissionais todos, existem vários estudos, vários artigos dos benefícios da ozonoterapia. Então, é uma briga política. Então. Porque eu lembro que quando saiu o documento lá do SUS, foi uma confusão. Eu lembro de vários cientistas bem conhecidos comentando nas redes sociais que era um absurdo de ter ozonoterapia. Tinham alguns outros procedimentos. E aí a gente estava conversando com a nossa produtora aqui, com a Marina, e ela comentando, e a gente foi atrás de informações, a gente até viu algumas coisas do Drauzio Varela, ele comentando sobre ozonoterapia, e sempre salientando que, olha,
não é permitido, Então, quando a gente fala isso, CRM e a tudo gente mais. vai brigar com uma indústria muito grande, que é a indústria farmacêutica. A ozonoterapia, para você entender, você sabe como funciona a ozonoterapia? Só basicamente. O que acontece? A gente tem o oxigênio, a gente pega lá o oxigênio, esse oxigênio entra dentro do aparelho, esse aparelho joga uma carga elétrica nessa molécula de oxigênio, de O2. Esse O2, com essa descarga elétrica, começa a se agitar, se transforma em O3 e O2. Então, quando a gente pega ele do aparelho, ele está ozônio, tem molécula de O3 e um pouco de O2. E aí a gente injeta esse ozônio. Quando esse ozônio ele entra no nosso corpo, o que que ele é? O ozônio é oxidante, ele oxida muito. Mas quando ele entra em contato com o seu corpo, o que que ele faz com o teu corpo? Faz com que o teu corpo aumente a superoxidasmutase, ele faz com que o teu corpo aumente as enzimas antioxidantes. Então, ele faz com que o teu corpo acelere todo esse processo antioxidante. Consequentemente, ele é um anti-inflamatório. Consequentemente, ele é um bactericida. Consequentemente, ele é um fungicida. Mas nesses casos, por exemplo, talvez não poderia ser qualquer paciente. Não, não é que não é qualquer paciente. É que você imaginou, o ozônio cura mais de 230 doenças. Se você tem um aparelho, né, o ozônio, que cura isso, é viável para a indústria farmacêutica falar, não, é bom esse negócio? Então, mas a minha dúvida é assim, pensando dessa forma, né, que nem você comentou aí, é um excelente anti-inflamatório e tudo mais. De forma indireta, na verdade, Isso, né? indireta. Porque quando a gente pensa num anti-inflamatório, ele vai justamente lá Não, e aí vai tirar a inflamação, é né? diferente a gente falar de um processo inflamatório provocado, que é o efeito de cascata, do que você está falando de um estresse oxidativo, que você está levando essa ação do teu organismo a ser um antioxidante. É diferente, A né? ozonoterapia, ela provoca aquilo Isso, para para o teu fazer o teu corpo organismo reagir trabalhar. àquilo. Mas pensando num paciente que já tem um quadro, por exemplo, de estresse oxidativo por uma diminuição dessas enzimas. Mas aí a gente entra com a suplementação antes. Eu entro com a suplementação antes. Tá, não pode simplesmente... Por exemplo, você não pode, por exemplo, fazer ozônio e dar vitamina C para o paciente. Não pode. Porque a vitamina C é um antioxidante. Então, vai quebrar o ozônio. Então, quando você voltando de novo à célulazinha, a gente tem que entender que tudo vem de uma célula. Né? Quando você cuida dessa célula, o terreno biológico dela tá bom, a membrana dela tá saudável, tudo ali dentro das organelas estão saudáveis, o que ela vai duplicar? Uma célula saudável. Então, quando a gente cuida disso, então, por exemplo, quando eu tô fazendo ozônio num paciente, que é um senhor de 70 anos, ele quer viajar e não tem força nas pernas, mas eu estou suplementando junto. Então, eu dou a coenzima Q10, eu amo a coenzima Q10, eu acho ela assim, todo mundo devia tomar a coenzima Q10, né? E o que acontece? Eu estou suprindo essa célulazinha. E quando o ozônio vai chegar no corpo dele, ele tá com a célula boa para poder trabalhar com o ozônio. Então, assim... Mas aí, nesse caso, eu tô aqui para Isso. provocar. Isso mesmo. Nesse caso, por exemplo, eu estou provocando uma alteração nesse paciente para que o corpo dele reaja Isso. e comece, então, a produzir mais antioxidantes e saia desse processo diminua oxidativo. esse processo oxidativo. Eu suplementar com antioxidante, já não poderia ter feito isso, então, antes do que ter que causar com a ozonoterapia? Não, porque assim, quando você lembra da célula, uma pessoa de 70 anos, ela está deficiente desses nutrientes quantos anos? Muito tempo. E o que acontece? Ela está com uma fadiga mitocondrial, ou seja, a mitocôndria dela não está mais produzindo ATP. Lembra que a gente falou que todas as doenças estão relacionadas à fadiga mitocondrial? Né? A gente deixa de produzir ATP e é onde vai estar gerando as doenças. Então, quando você começa a cuidar dessa mitocôndria, a coenzima Q10, o que ela vai fazer? Gerar ATP, não é isso? Ela não é só um antioxidante, ela tem o papel antioxidante, mas ela, dentro da mitocôndria, ela faz com que a mitocôndria gere mais ATP. Então, se eu estou tirando a mitocôndria dele de uma fadiga crônica, né, porque ele não está produzindo mais ATP, eu começo a dar energia para o corpo dele e eu trago o ozônio, que vai oxidar e que vai aumentar todo o processo antioxidante dele, o que acontece? O corpo dele acorda. Entendi. Com dúvida? Não, pra mim não. Espero que pra galera também não tenha ficado. Eu tava vendo que na medicina veterinária ele já é bem utilizado, Total. mas que ele tem muitas restrições.
na questão do animal, do tamanho do animal. É tudo dosagem, né? Tudo depende da dosagem. É para tratar o quê? Então não é simplesmente... Não vamos falar assim que a ozonoterapia cura a doença. Não. Ela é uma terapia alternativa, né? Eu acho que tudo que a gente tem que entender que é alternativa. A medicação, ela existe e ela tem que existir, mas a gente pode dar subsídio pro teu corpo trabalhar. Eu falo assim, eu dou arroz e feijão pra célula. Então, a gente dá subsídio pra tua célula trabalhar e ela reagir junto com você, né? Não vamos dizer, a pessoa tem, sei lá, câncer, fez ozônio, curou. Mentira. Não existe isso. Existe o quê? Você dá subsídio pra tua célula melhorar a condição dela estar vivendo. Sim. E isso é na estética também. Então. E aí, pegando a questão, pensando nisso tudo, né? Então a pessoa ela tem um procedimento para curar, para melhorar um quadro patológico, junto com a alimentação, junto com a suplementação. Eu falo, não existe milagre, não existe milagre. Eu até costumo falar para os alunos, quando a gente vai estudar uma patologia, qual é o tratamento? Eles sempre vão para o remédio. A gente pode tratar... Não. Tem um tratamento não farmacológico que é fundamental. Não, é farmacológico, porque ele vai entrar no teu organismo e vai ter uma ação farmacológica, mas natural. Exato. Não o remédio comprado na farmácia, né? Sintético, vamos dizer assim, que foi lá no laboratório, foi produzido lá no laboratório. E aí, quando ele entrar no teu corpo, ele vai impedir que o seu corpo reaja contra. E isso contribui, pensando numa pessoa que ainda, vamos supor que quem está assistindo agora está na casa dos 20, 30 anos. Ela já se preparando com isso tudo, tende a uma vida mais... Sim, exatamente. Mais velha, ter uma saúde... Total. Melhor e não precisa, de repente, esticar a pele. Não, dormir bem é primeiro, né? Vamos voltar. Sono. Os hormônios, né? O principal é a melatonina. Sim. Então, ele é que vai fazer reagir todos os outros. Então, isso eu falo com meus filhos. Eu tenho 2 adolescentes. E eu falo para eles, dormir cedo. Hoje, vocês não estão nem aí. A hora que vocês chegarem na minha idade, vocês vão ver. A conta chega. Então, primeiro, dormir bem. Esquecer o negócio de celular de noite. Sim. Isso... Por quê? Porque a luz, a melatonina começa a produzir umas 6 horas da tarde, por aí, não é? Mas depois ela tem aquele pico, isso, que é lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Que tem que estar escuro. Que tem que estar escuro. Então, se não faz isso, hoje o teu corpo está aí, ó, trabalhando para isso. Mas isso vai diminuindo essa produção. Né? Então, primeiro, dormir bem. Água. Né? Eu falo que água é vida. Né? Dormir bem, água e uma boa alimentação. Isso é longevidade. E atividade física, né? E assim, coisas teoricamente muito simples, né? Mas a indústria vai colocar coisa prática, coisa fácil, comida rápida, carboidrato, gordura, que é saboroso. E a gente vai entrando nessa onda. Exato. E a gente acha que tem o poder das escolhas. Não é? E, por exemplo, hoje em dia, se você pensa em alimentação saudável, para você ter acesso a um alimento mais saudável, muitas vezes ele é mais caro. Você depende ali de ter um tempo de preparo, de cuidado, de lavar, de higienizar. Você vai no mercado, você compra um pacote de nuggets. Baratinho. Barato, fica pronto rápido, é muito palatável. Você concorda que aí a gente entra de novo na indústria farmacêutica? Sim. Porque é muito mais fácil. Eu comecei a estudar sobre isso, e não sei se você já ouviu falar de Posen Pilsen. É um cara que estuda tendências de mercado. E eu não lembro, eu devia ter guardado esse vídeo, não sei. E nesse vídeo ele falava assim que ele sempre estudou tendências. Ele foi contratado por uma empresa e aí ele começou a olhar o portfólio da empresa, tudo. E ele foi convidado para participar de uma reunião e era assim, é mesmo uma coisa meio assim. A indústria de alimento vai produzir um alimento que vai causar dano para a saúde. Então, meio que em acordo, a indústria farmacêutica já vai produzir esse medicamento porque esse alimento vai danificar. E se a gente for pensar, isso acontece hoje na realidade. Né? Então, esse paciente, voltando nesse paciente de 70 e poucos anos, diabetes, colesterol, tomar remédio para dormir, tudo isso. Se ele, lá com 50 anos, 60 anos, começasse a fazer uma boa suplementação de alimentos, né? Ou um alimento, ou suplementar, começasse a fazer uma reposição boa de hormônios, o corpo dele não estaria saudável hoje? Com certeza. Mas... ele estaria gastando dinheiro na indústria farmacêutica? Pois é. A mulher após os 50, menopausa. Se a mulher faz a reposição hormonal, ela não vai ter problema de coração, não vai ser hipertensa, ela não vai ser diabetes, ela não vai tomar remédio para dormir. Isso é conveniente falar que a reposição bioidêntica é bom para a mulher?
Ou é bom falar que ela causa câncer? Então, mas aí, É suplementação. A gente está falando de um hormônio que eu não produzo mais e eu sim. estou suplementando para o meu corpo ser saudável. Mas, por exemplo, uma mulher que de repente ela tem uma Aí é outra predisposição. coisa. Aí é outra coisa. Aí ela vai passar no médico, ela vai fazer os exames, ela vai ver se ela pode. Entendeu? Uhum, Mas a maioria das mulheres não tem isso. Agora, se você pegar um medicamento lá e ver lá o Mirena, né? Que é um. Vê lá os efeitos colaterais que ele tem lá. sim, são vários. E ninguém lê aquilo lá. Eu vou te falar que eu acho que até o pessoal lê, mas não dá muita. Entendeu? Mas por quê? Porque o laboratório paga para o médico uma porcentagem para ele falar do tio Mirena. É, que tem a sua eficácia, Tem a sua né? eficácia, mas e o que pode causar no organismo da mulher? E o hormônio bioidêntico, que é um hormônio que eu produzo e que eu estou parando de produzir. Só que a mulher lá com 40 anos, sei lá, 60 anos atrás, ela não tinha uma sobrevida que hoje uma mulher com 50 tem. Sim. E hoje tem. Mas esse negócio de reposição hormonal foi lá naquela época que eles faziam com o hormônio da urina da égua, né? Que aí foi feito um estudo e provou que alguns teve um índice que teve câncer. Mas hoje a gente nem usa mais esses hormônios. É. Né? Hoje, por exemplo, estou te falando de mim. Eu entrei na menopausa, eu não dormia mais à noite. Estava muito mal. E aí comecei a estudar, comecei a ler artigo, comecei a acompanhar médico. E aí, quando eu comecei a tomar progesterona, que é o hormônio à noite, eu dormi. Se eu não tivesse fazendo a reposição hormonal, eu estaria tomando remédio para dormir. Nesse caso, agora a gente já começando a entrar. É. É, porque, por exemplo, a gente tem também dados aí na literatura falando que quando existe o pico da progesterona, né, pegando um ciclo menstrual da mulher que tem o ciclo menstrual, naquele período da progesterona é quando a mulher geralmente tem muitas mudanças de humor, até vi um que estava relacionado com sintomas depressivos nesse momento do pico da progesterona. Essa mulher que toma, então, essa suplementação porque não produz mais, isso também não Não dá, causa uma não dá. alteração? Não, para você entender, a minha progesterona, quando eu comecei a fazer a reposição, ela estava 0,1. Ou seja, meu corpo nem tinha quase progesterona. Por isso que eu não dormia, irritabilidade, inchaço, retenção de líquido. Depois que comecei a fazer, mas é tudo dosagem correta, não é assim, vamos tomar e... Sim. Não, é tudo acompanhamento. Depois que eu comecei com uma dosagem, passei na médica, fiz exame, aumentou a dosagem. Eu não tenho mais retenção de líquido, eu não incho mais. Eu durmo a noite inteira. E se eu não. E não é todos os médicos que têm essa visão. E se eu não tivesse feito a reposição hormonal, provavelmente eu estaria tomando calmante para dormir. E o histórico familiar Não nesse tenho. sentido Não não. tenho. Porque hoje o câncer, ele não está muito relacionado à história familiar, né? Ele está muito relacionado ao que a gente come, né? É uma doença multifatorial, É, né? mas a porcentagem do histórico é bem menor do que a porcentagem do que a gente vê os antioxidantes. De novo, a Aham. oxidação. Sim, O o estresse estresse oxidativo. oxidativo tá bem relacionado. Ele é totalmente relacionado. Então, o índice é muito baixo, entendeu? Mas voltando lá que a gente está falando da indústria farmacêutica, né? Então, a mulher, por exemplo, o estradiol é um cardioprotetor, um hormônio protetor da mulher. Então, ela, a partir dos 50, se ela não faz essa reposição, o risco dela ter um infarto é muito grande, porque ela não tem mais isso. É bom para a indústria ter o hormônio? Não. Por quê? E como que faz o resto? Sim. Pensando nisso, a gente sempre tem aqui primeiro, antes de mais nada, onde que a gente encontra o livro, se alguém tiver interesse em Tem pelo comprar? site, pode entrar em contato comigo também, e na Livraria Cultura. Ótimo. É, a gente sempre faz aqui a pergunta do top 3. Tá. Então, assim, top 3 procedimentos estéticos que ajuda a pessoa a ficar mais, com aspecto, pelo menos, mais jovem. Ou pensando na saúde, que realmente ela vai ter ali uma renovação celular e isso vai O que eu gosto passar pra pele. muito é o Skin Buster. Então, o que é o Skin Buster? É um procedimento estético, né? Injetável, que eu vou injetar. E o que eu coloco nele? Coloco ácido hialurônico, coenzima Q10, resveratrol, fator de crescimento, né? Niacinamida, que é a vitamina B3. E aí eu aplico no rosto inteiro. Por quê? Porque eu vou dar nutrição, lembra de novo? Vou dar nutrição para essa célula, para ela trabalhar, para ela rejuvenescer. Então, eu hoje, é o procedimento que eu faço em mim.
Então, a cada 2, 3 meses, eu faço esse rejuvenescimento em mim. E isso é o que eu mais vendo na clínica. Por quê? Porque eu gosto de cuidar da pele. E aí, eu acabo cuidando da célulazinha. E depois desse procedimento, os bioestimuladores de colágeno, né? Por quê? Porque a queda acontece, né? Porque a gente perde os coxins de gordura, então acontece a queda. Então, eu gosto muito dos bioestimuladores. Então, a gente tem vários tipos de bioestimuladores. Por exemplo, o ozônio é um bioestimulador. Um outro que eu não tinha falado para você e que eu faço bastante é o PRP. Não sei se você conhece o PRP. Não. O que é o PRP? É o plasma rico em plaqueta. A gente tira o sangue, centrifuga, pega essa parte amarela, que é o plasma, e injeta no rosto, porque ele tem grande fator de crescimento e rejuvenesce. É um produto, de novo, natural, é seu mesmo. Por isso que eu gosto bastante, né? E tem os bioestimuladores normais, que é o Sculptra, o Radies, que também são bioestimuladores de colágeno. Então, esses são bastante, que eu gosto. E as enzimas para emagrecimento, né? Quais seriam essas enzimas? Então, as enzimas não tem, assim, uma enzima específica. Eu faço uma avaliação e o meu tratamento é individualizado. Entendeu? Então, o paciente vem até mim, eu faço a anamnese, e aí eu vou ver o que é que ele precisa, né? Porque eu não trabalho com mescla pronta, eu monto a minha mescla conforme a necessidade. Então, às vezes, está em carência de vitamina B12, eu vou colocar. Porque a gente tem que entender que existem alguns ativos que ele pode ser endovenoso, ele pode ser intramuscular e ele pode estar no tecido subcutâneo. E ele vai ter ação no organismo como um todo. Então, por exemplo, a pessoa é muito ansiosa. Eu gosto de usar o 5-HTP, que aumenta o nível de serotonina, a nível subcutâneo. Então, eu ponho nas enzimas. Né? Porque o termo enzima é um nome popular. Então, o que a gente faz? Intradermoterapia. Né? Então, aí eu coloco ativos que vão provocar lipólise, a quebra de gordura, mas isso é um tratamento individualizado. E o Botox, né? Esse já é bem conhecido. Mas o Botox também. Se não tiver zinco circulando ali no teu corpo, então o selênio, tudo isso vai interferir na ação do Botox também. Ótimo. Então, fica aí o top 3. Quem quiser o livro, então, entre em contato. Aqui embaixo vai estar o contato também da Antônia. Tem na Livraria Cultura. Tem. Então, quem tiver interesse aí, Elementos do Coração. Sigam lá as redes sociais, vai estar aqui embaixo todo descrito. Sigam a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal do YouTube e até a próxima. Até.